Olá, eu sou Armando do Grupo de Estudos Espíritas Os Mensageiros. Hoje nós vamos falar sobre o livre-arbítrio. O livre-arbítrio, muitos confundem com a liberdade de ação, mas na verdade é a liberdade que nós temos de escolher de como agir. Na pergunta 75 do Livro dos Espíritos, Allan Kardec recebe a informação de que a razão permite a escolha e dá ao homem o livre-arbítrio. Já nas questões 121 e 122 do Livro dos Espíritos, nós somos informados de que o livre-arbítrio se desenvolve à medida que o espírito tem consciência de si mesmo. Então, o livre-arbítrio, ele não é você agir de maneira liberta, livre, mas sim você ter a capacidade de escolher como agir através de discernimento, usando a razão para isso. O maior problema enfrentado pelo ser humano com relação ao livre-arbítrio é que ele tem a possibilidade de escolher como agir e tem a possibilidade de agir de acordo com a sua escolha. Contudo, ele não tem a capacidade de escolher o resultado dessa ação, porque toda ação tem um resultado e muitas vezes esse resultado não é o resultado em que a pessoa queria que fosse. Jesus nos alerta quanto às nossas escolhas. No capítulo 7 do Evangelho segundo Mateus, Jesus nos alerta que todas as nossas ações produzirão frutos e nós podemos escolher baseado nesses frutos. Ou seja, se soubermos as consequências dos nossos atos, nós podemos escolher agir. Ele dá o exemplo comparando a questão da porta estreita com a porta larga e os conselhos que nós seguimos. Muitos conselhos são para passar pela porta larga e muitas vezes a porta larga não produz os resultados que nós esperamos. E alguns conselhos são para passar pela própria porta estreita e esses conselhos muitas vezes nos dão bons frutos pelos nossos esforços. Então, antes de seguirmos quaisquer sugestões, nós devemos observar quais os resultados que elas nos produzirão. Essas ações que vamos seguir, das sugestões, nos produzirão. Nós não temos controle sobre os resultados das ações, mas temos controle sobre qual ação escolher e qual resultados que queremos. Então Jesus, ele nos ensina que devemos seguir a regra de ouro, ou seja, faça com o próximo o que você gostaria que fizesse com você. Esse é o limite da nossa escolha. Esse é o limite justo da nossa escolha. Então, seguindo o conselho de Jesus, possivelmente chegaremos em bons resultados. Então, quando vamos agir junto com o próximo, nós devemos pensar em algumas perguntas a fazer antes de agir, ou seja, perguntas que vão nos ajudar a escolher como agir. A primeira pergunta é: os resultados do que penso, vou falar ou fazer prejudicam alguém? Ou o que penso, vou falar ou fazer, gostaria que os outros fizessem comigo? Então são perguntas importantes, baseado nesse discernimento entre o mal e o bem que essas respostas vão dar, dessas perguntas, nós podemos agir. E assim, seguindo a regra de ouro que Jesus nos ensinou, com certeza, todas as escolhas nossas produzirão bons frutos. Abraços fraternos.